Boa noite, queridos e amados irmãos de nossa casa espírita Eulália Nogueira. Sejam todos bem-vindos a este momento de enlevo espiritual, quando, através da oração, do entendimento do Sagrado Evangelho de Jesus, é que nos ligamos com a espiritualidade. E vamos pedir aos espíritos amigos que nos deem a inteligência necessária para bem entender esse Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje é do capítulo 9, bem-aventurado os que são dóceis e pacíficos, e o item que nos coube é o item hoje, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também, num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá, serão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos aos impulsos que devemos dar aos vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz nós, que somos os guias da humanidade em marcha. Açoitá-lo-emos e forçaremos suas vontades rebeldes na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Queridos e amados irmãos, o nosso Evangelho de hoje nos esclarece sobre a necessidade de sermos obedientes às leis divinas de nosso Pai Maior, resignado com os nossos resgates, com nossos sofrimentos, que na maioria das vezes nos mostram caminhos melhores. E se sofremos aqui na Terra, queridos irmãos, devemos ter em mente que este sofrimento não é castigo, é sim a quitação de débitos de outras encarnações, ou talvez provas para que possamos nos elevar, nos instruir e nos tornarmos melhor. Porque através da prova nós nos fortalecemos, nós nos voltamos a Deus e nós crescemos como espírito. Nós sabemos que a atividade da nossa época de hoje é a atividade intelectual, onde nós vemos grandes fluxo de educação, de conhecimentos materiais, e essa humanidade, apoiada por essa intelectualidade do conhecimento material, esquece-se muitas vezes de que somos matéria e espírito, e que o espírito precisa crescer, e que o espírito só cresce a partir do momento em que nós voltamos para Deus, em que buscamos Jesus, em que acreditamos na espiritualidade e buscamos através da espiritualidade crescer.
Queridos e amados irmãos, a partir deste momento, vamos novamente nos sintonizar às esferas superiores e vamos pedir a Deus nosso Pai, aos espíritos amigos que já estão junto de nós neste momento tão importante das nossas vidas, que é o momento da nossa evangelização. Vamos pedir a esses abnegados irmãos que nos envolvam todo o nosso corpo, o nosso espírito, que nós tenha a calma, a paciência, a resignação para bem aceitar as coisas que não podemos mudar. Aceitarmos com fé, com esperança, por sabermos que nada acontece por acaso, que tudo está debaixo das leis divinas de Deus nosso Pai. E que Deus não quer o nosso mal. Deus quer sim que nós voltemos a Ele com o amor do coração, que ajudemos uns aos outros, que compreendamos mais e perdoemos mais aos nossos irmãos. Que sejamos cada vez melhor, para que possamos nos elevar às esferas superiores, às esferas espirituais, junto de nosso Pai Maior, ao retornarmos à nossa casa, que tenhamos a nossa missão cumprida. E pedimos, Pai amado, a partir desse momento, que tome conta de nossas mentes, de nossos corações, de nossas mãos, nos guiando, nos dando mãos amigas para aconchegar, para abraçar, para acarinhar o nosso irmão em dificuldade. Que possamos, Pai, compreender a grandeza e a misericórdia do Teu amor. E vamos praticar um pouquinho de caridade, envolvendo neste momento as nossas orações a todos os nossos queridos, os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos inimigos desta ou de outras encarnações. E te pedimos, Pai, através desta caravana de luz, que entre em nossos lares, depositando os portais de nossa casa, o perfume das rosas maravilhosas que desabrocham no reino de nosso Pai Maior. E te pedimos esse envolvimento espiritual, trazendo o equilíbrio, a harmonia, a paz a todos os nossos queridos e a todos aqueles necessitados, principalmente os que mais necessitam, os doentes nos hospitais, em suas próprias casas. E pedimos pelas pessoas idosas, já tão calejadas das caminhadas terrenas, pedimos pelas crianças, espíritos reencarnantes, que precisam de uma orientação para seguir o caminho do bem, da verdade, da justiça. E pedimos, Pai, por todos os nossos irmãozinhos que se encontram escritos nos cadernos de orações da nossa casa. Rogamos, Pai, que essas criaturinhas sejam visitadas a partir deste momento pela espiritualidade superior. Também pedimos, Pai amado, pela nossa casinha espírita Eular Nogueira, que ela seja cada vez mais e mais abençoada pelo mundo espiritual superior, tornando-se cada vez melhor esse oásis de paz, de luz, de tranquilidade, de esperança e amor ao próximo. E te pedimos, Pai, para fluidificar as águas que nossos irmãos colocaram nas mesas, nas prateleiras que foram preparadas para esse momento, receberem os fluidos sagrados de Deus nosso Pai. Que essas águas se tornem medicamentosas em nome de Deus e em nome de Jesus. E após essas nossas rogativas, Pai, nós entregamos nossos pensamentos, nossos corações, nossas vidas em Tuas mãos, na certeza de que estaremos sempre guiados pela essa luz divina e maravilhosa que emana de vós. Boa noite, queridos irmãos, e que a paz, a luz, o amor do Cristo permaneça conosco, e que assim seja.